Gisele, a gente está fazendo este caminho, a gente já viu, já contemplou, né, a figura de João que vai através da sua mãe ao encontro, né, de Jesus, quando Maria, né, vai ao encontro de Isabel, a criança pula, salta no seu ventre. Depois nós contemplamos João no deserto, aquele homem que tinha uma vida muito austera e que convidava todos a uma experiência profunda de conversão. Na semana passada, a gente vê que João realiza aquilo que ele mesmo profetizou. Ele se tornou pequeno, ele se escondeu para que o Cristo aparecesse. E hoje a gente quer contemplar o martírio de São João. E a gente sabe que a palavra martírio vem do grego que significa testemunha. E é este testemunho de João Batista que hoje a gente quer estudar aqui no nosso programa e queremos aprender, né, de você um pouquinho essa experiência. E aí a gente pode dizer assim, sobre esta relação de João Batista com os governantes. Ele era bem áspero, né? Não tinha medo de dizer a verdade. Conte um pouquinho pra gente sobre isso. Muito bem, Padre Rodrigo, muito bom estar aqui com vocês novamente. Você começou falando da palavra testemunho, né, que vem, a palavra martírio, que na verdade significa testemunho. E essa palavra testemunho, se a gente for aprofundando mais ela, a gente vai chegar na profecia, né, para o que de fato João Batista veio e para o que de fato João Batista anunciou. Então ele é aquela pessoa que ele não vai medir esforços para, de certa forma, tentar apontar para os governantes, né, toda a situação do Império Romano, todas as mazelas, as dificuldades que estão sendo enfrentadas pelas pessoas que estão vivendo naquele período do século I. E, obviamente, quando a gente olha para a história, né, para esse momento do século I, a gente vai ver uma sociedade, né, onde o Império muitas vezes está muito preocupada, muito mais com o seu sistema militar, né? Está muito mais preocupado por explorar mais e mais e mais territórios, né? Quando a gente fala de explorar territórios, aquela região que hoje, né, compreende ali a Palestina, Israel, a gente sabe o que de fato está acontecendo. Então, essa história a gente percebe que vem de muito longe, né? Esses conflitos anterior ao século I. Antes de Cristo, do século I de Cristo, né? Mas a grande pergunta, né, o grande questionamento que surge nenhum profeta, e daí a gente vai de testemunho um pouco para a profecia, né? Desde a profecia, o profeta Isaías, né? A gente tem todos os profetas do Antigo Testamento, o profeta Miqueias, o próprio Jeremias. Toda essa linhagem de profetas, eles, como você já falou, né, numa outra oportunidade aqui, nessa nossa jornada bíblica, em especial com João Batista, né, de dizer que esses profetas, de alguma maneira, já prefiguravam, já anunciavam, né, o projeto de Jesus. E é interessante a gente entender que tipo de profecia é essa, né? Por exemplo, vou trazer aqui rapidamente o profeta Miqueias, né? O profeta Miqueias, né? Lá no século VIII antes de Cristo, ele já fazia uma denúncia muito forte contra os governantes de Judá, que é o mesmo momento, né? Aqui no século I que João Batista também está fazendo. Então você me pergunta, não mudou nada, né? Parece que a história se repete, né? E Miqueias, ele dizia assim: vocês estão comendo, lá em Miqueias 3, vocês estão para os governantes de Judá, vocês estão comendo a carne do meu povo. Quer dizer, é uma profecia muito exigente, né, de dizer que os governantes estão, de fato, tirando a vida das pessoas. E lá, João Batista, aqui no Novo Testamento, no século I, também está fazendo essa mesma crítica. Vocês estão, né, de alguma maneira, os governantes estão maltratando as pessoas, estão escravizando as pessoas. E, obviamente, que essas denúncias contra os governantes e até contra a questão moral, porque ali o governador da época, o imperador da época, o Herodes Antipas. E o Herodes Antipas, ele está tendo um relacionamento muito estranho com a sua cunhada. E isso, o Herodes não gostou nada disso. E isso foi gerando, digamos assim, um ódio terrível que vai lá na frente desencadear com a morte de João Batista.
Tem a questão moral, obviamente, mas tem a questão social, política e econômica que ele não se calou, e foi o que a gente viu com o projeto de Jesus, com a proposta de Jesus também seguindo nessa mesma linha. Eu sempre digo, Padre Rodrigo, que entender a profecia no Antigo Testamento, essa profecia, né, que percebe a realidade, essa linha de profecia é a que vai chegar no movimento de Jesus. E, obviamente, com João Batista, com Jesus e até nós em 2023, com todos aqueles que seguem essa linha profética de anunciar o reino de Deus na sua plenitude. E a gente vai percebendo, né, que em todos os tempos vão tendo estes conflitos, né, de pessoas que vão utilizando da própria religião também para os seus interesses. O próprio Império Romano também se utilizará da religião e dos deuses, né, criados no tempo para justificarem as ações, né? Aqueles que coordenavam o Império utilizam, né, desses deuses para justificarem as ações contra o povo de Deus. E aí nós temos esta voz que grita, né, esta voz que vem lá do deserto e dizer, olha, temos que mudar, né, a estrada, é preciso buscar outro caminho. E ele aponta o caminho que é o próprio Cristo, né? Lá no prólogo de João a gente vai ver, né? Olha lá, eis o Cordeiro de Deus, né? Aquele que tira o pecado do mundo, né? Ou seja, aquele que tira aquilo que divide a humanidade, aquilo que destrói a vida, aquilo que atrapalha, né, a criação de atingir a sua plenitude. Então a gente já pode perceber aí que é nesse conflito, né, de João com Herodes, que não estava vivendo uma vida assim muito tão agradável, não só moral, mas também a vida econômica, a vida social não correspondia com aquilo que era o evangelho, que será então o estupim. E como que se dá então esta morte, né? Todo mundo fala muito da morte de João Batista. João Batista morreu, né, justamente por consequência da sua profecia, né? Ele não se calou, ele não se silenciou, né, diante das injustiças, né, do Império Romano, também a própria crítica, né, contra as outras correntes, porque João Batista ele não criticava somente o Império Romano, né, ele criticava também, às vezes, o próprio modo como o próprio judeu estava vivendo, né. Acho que no programa, lá no início dessa nossa jornada, no primeiro programa sobre João Batista, a gente falava um pouquinho sobre isso, né, porque João Batista, nesse período do século I, existiam vários movimentos, várias linhas de interpretação do judaísmo. E João Batista também criticava algumas correntes, né? Por exemplo, você tinha, eu falei, né, que o João Batista provavelmente fazia ali parte da corrente dos essênios, que eram aqueles itinerários, né, aqueles eremitas que viviam no deserto, mas tinha uma outra corrente que eram os zelotes. E os zelotes era aquele pessoal que estava muito mais preocupado com o sistema militar e também era um grupo que se preocupava muito com o próprio modo como o Império Romano estava dirigindo a sociedade. Então, assim, esses movimentos, eles são super importantes para a gente entender a opção de João Batista e a opção que Jesus, né, não como opção, mas como projeto de viver o reino de Deus, como que vai ser diferente desses outros movimentos. E, obviamente, que essa crítica toda, tudo aquilo que estava distante do reino de Deus, do projeto de Deus, vai ser o estopim para o martírio, né, para a morte, para o assassinato, né, depois o martírio, daí você falava do testemunho, eu quero reiterar, porque de fato é isso, é o testemunho, e João Batista, ele vai ser brutalmente assassinado, vai ser cortado a sua cabeça, né, por ele ter pregado a verdade. Então ele morreu em nome da verdade, essa que é a verdade. Gisele, nós estamos caminhando aí para o finalzinho do ano de 2023, um ano marcado por tantas situações, a guerra entre Israel e a Palestina, que foi aí uma tragédia enorme na humanidade, quantas pessoas morreram e nós pudemos assistir o triunfo do egoísmo humano que não soube dialogar, né, para que a paz pudesse reinar e existir entre nós. A partir de João Batista, que palavra de esperança você deixa para nós que estamos aí dando passos e daqui a pouco já estaremos em 2024? Eu acho que ser seguidor de Jesus, ou estar nesse caminho, nessa escola de escuta, né,
de aprendizado. Acho que nós somos um movimento, né? O próprio movimento cristão é um movimento de muita esperança, né? Então é a esperança que nos move, a esperança em dias melhores, porque o projeto, vocês viram que ao longo dessa nossa jornada sobre João Batista eu falei muito de projeto de Jesus, porque é de fato isso que eu acredito. Porque se a gente entende o projeto de Jesus, a gente entende concretamente que é sim possível um mundo melhor, né? Você mencionou, a gente vive muitos conflitos, Israel-Palestina, mas a gente tem no mínimo 39 conflitos acontecendo em nível mundial nesse momento. Então não é só Israel e Palestina, mas é o ambiente em que Jesus viveu, é onde a gente vê essa atrocidade toda. E isso nos provoca para dizer, não é esse mundo que a gente quer. E a gente pode fazer a nossa parte, né, nas pequenas coisas. A gente sempre fala disso, né? Vamos viver nas pequenas coisas, naquilo que é possível, porque a gente não vai mudar o mundo, mas a gente vive o mundo, muda o mundo a partir de nós, deixar esse ensimesmamento de lado, né, trazer para nós esse compromisso do projeto de Jesus e ir mudando ali nas nossas relações, no nosso cotidiano, dando a nossa contribuição para um mundo melhor. É possível. A gente só precisa começar. E claro, eu acho que a gente já começou, mas a gente precisa dar passos mais exaustivos ou mais largos para que essa mudança de fato aconteça. Gisele, muito obrigado por essa presença aqui no nosso programa Jornada Bíblica. Certamente você plantou muitas sementes e agora, claro, devemos regá-las, cultivá-las para que elas possam dar frutos. Feliz 2024 e que a gente possa se encontrar aqui em 2024. Com certeza. Será uma grande alegria.